tudo. Aí a gente não perde nada. Não, isso aqui não é o que eu estava trabalhando agora. Peraí. Fofa. Aqui, ok. Deixa eu perguntar uma coisa. O Michel e o Tom também se falam que é mestre? O Tom não é mestre, não. Né? Eu sou, pode ser considerado mestre de cultura, né? Mas o meu mestre é o Quembé e de capoeira eu sou professor ainda. Falta muito para ser mestre ainda. Entendi. Então, para ser um mestre de capoeira, tem que ter mais experiência, tem que ter mais tempo. Porque eu sempre Isso, assim, fico. Eu tem sempre fico. essa coisa de dizer assim, a capoeira, como você falou, né? Todo dia você aprende. Então, para chegar a mestre, você tem que ter uma vivência bem ampla e ter domínio de toda essa questão cultural, né? As tradições, aquela coisa toda. E aí tem que ter muita dedicação. E assim, eu não tenho tanta dedicação. Eu dedico uma parte do tempo também para outras coisas e aí eu não consigo me aprofundar tanto assim, na capoeira. Então, a maestria ela só vem com o tempo mesmo. Então, a gente tem que ter calma e aí só aprendendo e buscando aprender cada vez mais e sempre estar seguindo, né, os ensinamentos do nosso mestre para que a gente tenha essa questão de identidade mesmo aí próximo ao nosso mestre, né? E quem é o seu mestre? Eu. O Quem é que mestre Caimbé. o mestre Caimbé. O A mestre maestria, a Caimbé. maestria na capoeira, ela não é uma coisa, vamos dizer assim, o mesmo critério que é um mestre acadêmico, né? Então, na Aham. capoeira, varia, vai, vai depender de cada grupo, de onde ele veio, da escola onde ele veio. Tem grupos que as pessoas com 10 anos de capoeira já pode ser mestre, né? Já é mestre. Tem grupo que o critério para se avaliar a maestria é o cara ter tantos alunos, outro o cara ter viajado muito, né? Então varia muito. Eu recebi a graduação de mestre na festa dos 30 anos de capoeira do meu mestre. Eu tinha 27 anos de prática de capoeira. O Tom já está com 20 anos, já tem 21 anos de prática de capoeira, se eu não me engano. É isso, Tom? 21? É isso mesmo, é isso 21 mesmo. anos de prática de capoeira, né? Então, se a gente for ver por esse tempo, tem pessoas que tem mestre de capoeira aí que tem menos tempo de capoeira do que ele. Aí isso quer dizer que o outro não seja mestre ou que ele seja mestre? Não. Vai do critério de cada grupo, né? Então, dentro da Sim. escola que ele está, segue a mesma linha da escola que eu venho, né? Então, ele ainda está nesse tempo aí, como ele disse, falta muito, não, ele já caminhou muito, né? Se for analisar a graduação que ele tem para trás, ele já passou muita graduação. Se for analisar Aham. por corda, para ele faltam três graduações para chegar na corda de mestre. Então, teoricamente, aí falta só 30 anos. Ah, Só tá. Então isso. é breve, é breve, é breve. É breve, é breve. Não é brincadeirinha, falta só 3 graduações, então não está tão longe assim, não. Ah, entendi. Pode É porque demorar eu. 3 anos, como pode demorar 5, como pode demorar 2, pode demorar 10, aí varia. Aham, entendi. E quem era o seu mestre Caimbé? Ainda é, o mestre Bob. Mestre Robson Boga. Carlos, Robson Carlos, do Piauí. Aí esse não fala muito, não. Sim, uma hora vão convidar ele para vir prosear com a gente. É Boga que o senhor chama? Bob de Robson. Ah, mestre Bob. Ah, que daí a gente vai vendo da onde que. Porque eu me lembrei de Mestre Bob perguntar. do Piauí. Sim, Robson Ele é do Carlos. Piauí. Continua lá. Ah, sim. Mas aí ele lhe ensinou, ele que ele. Entendi. Exato. Ah, perfeito. Se você quiser fazer uma pesquisa sobre ele, é só você entrar no site escritosperiféricos.com, tudo junto. Ah, Vai ver é? muita coisa, você vai ver muita coisa sobre ele lá. Vamos ver.
Vamos ver aqui que depois eu leio. Tá. E é seu colega professor também, viu, Val? Ah, é? Fala Peraí. Tá, ok. Não, só para eu ir entendendo, né? Para a gente ir entendendo as coisas, da onde que elas vêm, da onde que elas são, né? Perfeito. Tá, aí Tom, então, envolvimento com a comunidade já tinha falado, amor, claro, né? Já tinha falado. Envolvimento familiar. Isso quer dizer o quê, Tom? Envolvimento familiar, eu sempre falo com minha esposa que eu sou casado com ela, mas tenho uma amante que é a capoeira, né? Então, assim, tem que viver todo mundo em harmonia, né? A família, a capoeira, e nós dedicamos muito tempo, né, à prática da capoeira. E se a família não estiver junto, né, não estiver ali próximo, a gente acaba brigando, acaba não se entendendo, né? E assim, a família tem que estar envolvida. E toda vez, graças a Deus, minha esposa, quando eu vou fazer alguma coisa, ela me apoia muito. Então, ela está participando. Eu falo para ela que ela é a capoeira nos bastidores, né? E Sim. tudo que eu vou fazer, ela sempre me apoia muito. E assim, todo evento, tudo, e tem aquele envolvimento, tanto minha mulher como minha filha. Algumas famílias também, dentro do galpão, tem isso, quando vão fazer evento, eles todos se envolvem muito, né? Então, é isso que eu digo, a família tem que estar muito presente nisso aí. Eu até brinco um dia, eu brinco às vezes que eu digo, ó, sábado é dia da família na capoeira. Aí nós trazemos alguma coisa, fizemos alguma, tipo assim, confraternização, trazemos as mães para a capoeira, fazemos aulas com as mães, para que elas se envolvam também, né? Não que o projeto fique, por exemplo, assim, a mãe bote o filho lá e, tipo assim, ela tem um dia de folga, uma hora de folga do filho. Não, ela tem que se envolver também dentro do projeto para que ela conheça, né? Ela perceba a importância do projeto na formação do seu filho também, né? Por exemplo, eu falo muito sobre essa questão da identidade, do caráter, né? Da construção do caráter. Então, eu falo muito sobre isso. Então, a família ela é fundamental dentro do projeto por causa disso. Uhum. E essa coisa, né, de trabalhar também a intergeração, né, a mãe e o filho, o pai e o filho fazer junto, né, tá no mesmo grupo, poder treinar junto. Como é que a gente fala? É treino, é dança? Como é que a gente fala? Quando eu vou para capoeira, Vou treinar. eu vou treinar. Treinar. Uhum. Isso aí. Ó, por exemplo, tem uma mãe, né, a Sunaira, ela estava passando por um momento difícil. Veio primeiro um filho dela, aí depois veio as duas filhas dela, e depois veio ela treinar. E ela fala, onde eu encontrei minha família realmente foi na capoeira, né, porque ela estava passando por uma situação difícil, né, familiar, se separada do marido, e aí a família ela se dispersou. Um filho foi morar com o pai, ela ficou com as meninas, e aí depois, quando ela percebeu, ela tinha juntado todo mundo na capoeira. Os filhos dela e ela estavam na capoeira. E ela disse, Tom, aqui na capoeira foi onde eu reuni realmente minha família. Então, isso é interessante, né? Sim, nossa, isso tem um valor tremendo, né? Porque tu consegue recompor, às vezes, os laços e os afetos a partir desse encontro, né? Na capoeira. Vai, isso é muito bonito. Nossa, muito legal isso. Bah. E isso também dá para trabalhar, né, como um elemento assim que qualifica o trabalho do grupo, né? Tu refazer esses laços, tu conseguir fazer esse diálogo, né, entre as gerações, entre a mãe, o filho, o pai, o filho, enfim. Mas isso é Às vezes estreitar, né? Às vezes está muito estreito esses laços aí. É legal isso. nossa, é muito lindo isso que você faz, viu? Parabéns. Muito, muito bacana mesmo, assim. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. E assim, quais são as grandes dificuldades? Quer dizer, eu coloquei as dificuldades é mais
eu acho que teria que ter mais um pouco de incentivo do poder público, né? Quando eu falo assim, incentivo do poder público, eu acho que a capoeira ainda está muito marginalizada e, assim, eu gostaria que ela adentrasse dentro dos órgãos públicos, né? E ela fosse quebrado algumas barreiras, alguns paradigmas mesmo, que foi imposta, né, nela, assim, alguns rótulos, né, que foram feitos e quando eu falo às vezes de incentivo, eu queria que o capoeirista ele adentrasse, por exemplo, numa instituição de ensino ou no centro de referência, pela porta da frente, com dignidade, para ele ministrar uma aula, né, para ele mostrar realmente essa coisa tão bonita que o negro ele desenvolveu dentro da nossa sociedade brasileira, né? A capoeira, hoje, nós não trabalhamos mais a capoeira como uma luta de libertação e trabalhamos também. Por exemplo, no tempo da escravidão, o negro ele lutou para se libertar e hoje nós lutamos pelo nosso direito, né? Nós temos várias leis, mas as leis só estão no papel. Nós não temos acesso, né, a esses locais, por exemplo, os centros de referência, onde trabalham adolescentes, idosos, não tem capoeira trabalhando. E assim, nós já vimos, né, que a capoeira ela tem um potencial muito grande de socialização, de desenvolvimento das inteligências humanas, de desenvolvimento também na questão afetiva. Tudo isso aí é trabalhado na capoeira, mas aqui no Brasil, essa questão do preconceito é tão forte que nós não conseguimos entrar no poder público. Que assim, quando nós não conseguimos fazer isso, a sociedade ela realmente ela olha a capoeira, olha a cultura brasileira com uma certa resistência, né? Então nós temos muito essa questão, por exemplo, eu tenho alunos que treinam comigo, passa o tempo, depois a família entra em alguma igreja e tira esse filho, né? Porque é proibido. Ou então já teve pais que vêm falar comigo que não queria que os filhos treinassem capoeira, porque capoeira é coisa de negro, né? Queria que o filho treinasse, por exemplo, o karatê, que é uma coisa mais assim aceitável pela sociedade, né? Então, essa questão toda de nós não termos tanto apoio, né, do poder público é complicado para desenvolver a nossa capoeira, a nossa luta, né? Essa questão de ver tudo que o negro fez de uma forma negativa aqui no Brasil. Isso eu acho a coisa mais difícil de trabalhar dentro do ambiente familiar, porque, por exemplo, Raiar do Sol é periferia, né? É uma área vermelha considerada aí pelas autoridades policiais. E aí, quando nós relacionamos a capoeira, as pessoas já marginalizam, capoeira é coisa de negro, coisa de quem não tem o que fazer. É por isso que eu sou uma pessoa que eu incentivo muito ao estudo, né? Para que esse aluno, quando estiver dentro da sociedade, não fizer uma roda de capoeira e dizer, não, ali tem professores, tem médicos, tem advogados, para que não seja taxado como uma roda dos pretos que não tem o que fazer, dos vadios, né? Então, assim, eu me preocupo muito com isso. E essa questão do preconceito e a não, tipo assim, o incentivo do poder público, eu acho que atrapalha muito nosso desenvolvimento da capoeira. Eu acho que é toda essa questão do racismo estrutural, né? Porque as pessoas, Sim, muitas vezes, assim, eles olham para a cultura, né, afro-brasileira como se fosse uma cultura menor, né? E é o grande desafio da nossa sociedade, eu acho, né? Não só aí, mas acho que no Brasil inteiro, da gente conseguir superar esse racismo estrutural e recolocar, né, o negro e a cultura afro num outro lugar, né? Com uma outra dinâmica, um outro olhar para tudo isso. Isso que tu está falando, assim, da ausência, né, do Estado, isso é uma característica não só aí, mas acho que em todo o país, né? A gente não tem mais políticas que favoreçam, né, a cultura afro-brasileira, muito pelo contrário, né? A gente está cada dia, nossa, muito. porque
Nós podemos ver ali a Lei 2.288, né, que é a igualdade racial, o artigo 26, ela fala que o poder público deve incentivar, né, a cultura. E o povo brasileiro tem direito a, né, o acesso a essa cultura. E eu ministro aula nas escolas de educação física. Quando eu faço um projeto voltado à cultura afro, eu não consigo desenvolver, porque a própria escola ela cria barreiras que não permite. Né? Eu tinha que, por exemplo, tinha que entrar no Ministério Público, aquela coisa toda. Então, eles não facilitam, né? Então, dificultam muito nessa essa questão. Então, às vezes, a gente acaba, para não, devido ao tempo também, não procurar outros meios, a gente acaba deixando, né, e tentando fazer um projeto, um espaço privado, né, sem ser utilizar o espaço público, devido a isso, devido a essas questões que eles não facilitam para a gente ter essa entrada, né, nos órgãos públicos aí. Sim, com certeza. Porque daí é muito difícil, né? Porque de um lado é que a gente vê assim todo o trabalho que você está fazendo, né? E que consegue manter assim o grupo por muito tempo, né? Ligado e tal. Mas ao mesmo tempo assim você vê que toda a estrutura estatal ela trabalha contra, né? Ela não Isso mesmo. ela não deixa a gente, né? Conseguir se expandir da maneira que é melhor para, né? Olha, eu gostaria, né, que tivesse leis, por exemplo, acho que Pernambuco tem, na Bahia e Rio de Janeiro tem também isso. Pernambuco eu tenho certeza que tem assim leis que colocam, né, a capoeira, a cultura brasileira nas escolas, né? Em Brasília eu acho que também tem, se eu não me engano, eu já li alguma coisa sobre isso em Brasília. Colocam a capoeira dentro do estabelecimento de ensino, né? De uma forma que ela seja trabalhada extracurricularmente, mas de uma forma assim digna e justa. Então eu acho isso interessante. Aí eu penso muito assim nessas leis, nessas políticas públicas que colocam a capoeira nesses espaços, por exemplo, eu falo sempre da instituição de referência nos CRAs, porque onde lá se desenvolve toda a parte de desenvolvimento motor, afetivo social, para que e assim a capoeira está bem inserida nesse contexto. Então assim os CRAs eu acho uma coisa muito interessante ter capoeira nesses CRAs, né, no de referências aí. Eu gostaria que tivesse, né? Sim, claro. Sim, sim, sim. Deveria ter, né? Até porque assim é mais, né, do que um esporte. Ela também tem uma função terapêutica, né? Ela Sim, tem tem mesmo. vai. Sim, é uma questão até de saúde mental, né? Tu fazer e tu porque não é só o ato, a atividade em si, A mas é parte toda a física, né? relação, né? Isso, é para além da questão física, né? São todos esses. Tem toda uma questão É muito também da capoeira, a gente trabalhar, né, o contexto histórico do Brasil, né? Eu falo muito com meus alunos que nós brasileiros conhecemos muito pouco nossa história. E o capoeirista ele sempre busca isso, né? Relacionar alguns fatos do passado e ele consegue entender, né, toda essa relação da cultura afro com a sociedade. Então, assim, dentro dos CRAs, né, ou então dentro das escolas, trabalhar toda essa parte do contexto histórico, também essa parte da musicalidade, como você falou em terapia, tem pessoas que vão para a capoeira para cantar, né, não vão para jogar, não vão, mas eles gostam de cantar, gostam de ver a percussão da capoeira. Então, a musicalidade como uma forma de terapia. Mas isso é uma dimensão muito importante. Faz alguns anos, eu frequento uma comunidade quilombola, eu frequento o terreiro deles, o Muzunguê, e a primeira coisa, eu acho que a principal coisa ainda para mim, é o canto. Assim, eu amo quando eles cantam, assim, para mim a cura, né, todo esse processo do terreiro, para mim, ele funciona a partir do canto, sabe? Então, eu consigo entender perfeitamente quando tu diz, né, que essa coisa da música, da
Isso pega, né? Isso te vincula, te dá um senso de identidade mesmo. Ah, muito lindo. Batom, olha, você faz um trabalho muito lindo, muito, muito lindo. Aprendi bem com o meu mestre aí. É, né? É, mestre Caimbé, olha, esse seu... Como é que a gente chama? O tom é Discípulo. seu? Eu sou discípulo, eu Discípulo. não sou Ai, aluno, eu sou discípulo do mestre Caimbé, eu não sou aluno, eu sou discípulo. disse... Discípulo. O aluno não tem luz própria. Ah, O aluno dá então, precisa do mestre para iluminar os seus caminhos. porque o senhor sabe, né, que aluno quer dizer exatamente isso. A, né, não, Isso. e o lu é sem luz. Ele é a pessoa que precisa ser iluminada por um outro. O aluno é isso, é o sem luz. Exato. Né? Por isso que a gente gosta de falar na educação, a gente fala educando, né? Que é aquela pessoa que se educa, né? E educa o outro também. Porque sem luz também é triste, né? Não podemos pensar assim. Mas sim, mas assim, o seu discípulo, né? Pelo que eu estou vendo, ele honrou muito o mestre, né? Porque o trabalho é simplesmente impecável. Muito bom mesmo. Por isso que eu digo Parabéns. que falta muito para mestre. Olha, não sei como é que funciona, mas também acho que está pertinho, meu Deus, assim, eu fiquei muito bem impressionada com o trabalho, e com a compreensão. Obrigado, obrigado. Muito lindo mesmo. Entendeu por que ele está aqui, né? Exatamente. Esses moços estão aqui. Por que estão aqui? E assim, não quero começar a vender livro de autoajuda, né? Mas assim, nada é por acaso, né? Ai, ai. Ok. Você quer complementar alguma coisa, Tom? Não, só agradecer, né, muito esse convite que me fizeram, né? E assim, como o mestre Michel falou no começo, é muito bom tá perto de pessoas que promovem a cultura, né? Assim, eu vim, né, nesse grupo porque eu quero aprender muito, né? Essa questão de estar mais próximo da cultura, essa questão de estar mais assim ligado, né? Culturalmente aí para desenvolver um trabalho melhor mesmo aí e aprender muito com vocês. Agradeço muito aí pelo convite e é uma honra para mim mesmo estar aqui com vocês. Nossa, mas para nós também, né? É uma honra conhecer e ouvir tudo que... Paulo, posso fazer uma pergunta para o Tom? Por favor, podem falar, pessoal. Tom, tu tens instrutores. Eles são remunerados ou é tudo trabalho voluntário? O galpão, né, nós estamos trabalho mais voltado ao social mesmo, né? Então, todos os instrutores, todas as pessoas que trabalham no galpão são voluntários, né? Todas as pessoas que trabalham lá são voluntárias. Você também? Também. Não remunerados? Não, nós somos remunerados, todos são voluntários. Ele, além de não receber, ainda paga para dar aula. Então... você vai se espantar com essa história da capoeira aqui. Ó. A sustentabilidade do Tom, eu sei que vem da condição dele de professor na rede pública, no Claretiano, né? Então, sim, isso. Por isso que eu disse, mestre, o Tom precisa estar, porque aquele projeto é maravilhoso, mas precisa estar aqui para a gente junto encontrar soluções. Soluções de que a grande questão nossa é essa, dinheirinho. A gente precisa disso. Nós não é a nossa finalidade de ninguém que está aqui, mas sim, nós precisamos. Sabe? Então, é isso.
Ai, que bom que tu esclareceu isso. É porque, assim, uma das coisas, assim, que... Eu vou só pedir a você daqui licença por 5 minutos, vocês podem continuar, que é o tempo de eu botar aqui a ração para os cachorros, senão eu não consigo mais continuar na live, tá? Tá, ok, fica à vontade. Então, eu acho que uma das coisas que tem que se trabalhar, e às vezes a gente que faz muita coisa, né, assim, visando o bem comum, né? Muitas das coisas que a gente faz não é por dinheiro, não é para ter dinheiro, né? Mas, assim, uma aprendizagem que eu tive, assim, ó, é que o que a gente faz tem valor. E se tem valor, ele tem que ser remunerado, né? Ele tem que ser remunerado. Nem que seja, assim, uma coisa mesmo simbólica, mas ele tem que ser remunerado, né? Porque aí a gente afirma também o valor daquilo que a gente faz, né? Então, assim, eu demorei muito tempo para descobrir isso e precisei com muita terapia, muita conversa, né? Mas, assim, essa dimensão do voluntário, ele tem que ter um limite, né? Porque senão a gente não consegue enraizar e fazer as coisas. Agora eu entendi muitas coisas quando você falou que é voluntário. Não imaginei que fosse voluntário, até pelo nível, né, das coisas que você descreveu. Então, eu acho que isso é uma dimensão que tem que ser bem trabalhada, né, Cata? Quando eu coloquei na resposta aqui, o amor pelo que eu faço é isso, né? A capoeira, para mim, ela muito, assim, eu gosto muito de trabalhar essa questão da capoeira na sociedade, e eu falo, né? Se a gente quiser melhorar alguma coisa, nós temos que começar por onde nós moramos. Então, eu comecei a melhorar pela minha sociedade. Então, Uhum. eu trabalho assim essa questão, né? Voluntária, né? E assim, os alunos também fazem isso, porque nós gostamos da capoeira. Eu sempre falo para os alunos, nós estamos aqui nos reunindo, porque nós gostamos de estar aqui, nós gostamos de sentir essa energia da capoeira. Então, assim, Uhum. mas é como você falou, né? Hoje eu já falo com eles para, assim, entrar em alguma instituição, alguma coisa tem que ser remunerado, porque nós temos que nos valorizar também. É uma dimensão muito importante isso. E até eu acompanho alguns grupos que eu acompanho particularmente um grupo de yoga, de uma, de uma moça que eu gosto muito e que foi minha professora. E ela me disse uma coisa, porque ela faz yoga na praça. Então, ela, durante a semana, no período da manhã, ela ocupa, né? Todo dia ela ocupa uma praça diferente e ela oferta a yoga. E ela sempre ofertou também de maneira voluntária. E aí ela tinha um certo grupo. E aí, enfim, trabalhando nessas oficinas e tal, e ela resolveu fazer, como é que se chama? Ela combinou que seria as aulas, então elas seriam, as pessoas poderiam, né, doar o que quisessem. E foi tão engraçado porque ela disse que depois que eles começaram a pagar 10 pila por aula, eles não faltavam mais, né? E parece que eles se comprometeram mais com o processo. Porque para eles também tinha valor, né? Porque era um serviço de saúde que ela estava ofertando, né? E parece assim que a compreensão também das pessoas que faziam com ela e que acompanhavam ela pelas praças mudou, né? Porque ela também agora, né? Tu paga, tu dá aquele dinheiro, né? E que, claro, é muito menos do que tu pagaria numa... Imagina, fazer yoga numa academia é uma fortuna, né? Mas cria um vínculo e um compromisso. Acho que a gente tem que trabalhar essa coisa do vínculo e do compromisso, né? Que o recurso, ele cria, né? Quando eu convidei, não está aqui hoje conosco, Michel e Tom,
o Delson Cruz, que ele foi durante os governos Lula e Dilma, ele foi representante do Ministério da Cultura no Norte, né? Um amigo, um companheiro de caminhada maravilhoso e um excelente planejador. Tanto que ele está hoje no planejamento da Prefeitura da Fundação Municipal de Belém. E quando eu convidei ele para vir para esse grupo, aí ele me levantou uma questão, ele disse, Catarina, é importante isso, porque a gente não se vê, tem dinheiro em determinados lugares que a gente não se vê. Por exemplo, a questão social a partir da cultura. A gente não se vê para buscar em fundos importantes. A gente não se vê primeiro porque vocês, o Michel e o Tom, estão numa correria para sobreviver, não dá tempo de conhecer essas outras possibilidades, né? Então, vocês estão no trabalho voluntário, mas estão nessa correria, né? Então, assim, isso é um pouco dos nossos propósitos aqui, né, Valéria e Cristina? É a gente fazer esse estudo e junto buscar, ver por onde é que a gente pode ir. É isso. Sim. Eu tenho o maior amor pelo seu trabalho, Tom. Gente, é uma coisa que me emociona. Quando eu estive lá com o mestre Caimbé e a Naira, lá naquele arraial. Foi um arraial, né, mestre? Um festejo junino. Um festejo junino de vocês. Eu fiquei emocionada, assim, de ver a integração das famílias, da comunidade. É isso. É simples e é complexo. Mas que tem dinheiro por aí para isso, tem, meus amigos. Tem. E nós vai catar. Não sei como ainda, mas nós vai. Pois é. Tem também uma coisa que dá para trabalhar, assim, os três, né? Independente de qualquer coisa, é a questão de que tem agora, e faz tempo, né? Tem desde 2003, na verdade, que tem as diretrizes para a educação das relações étnico-raciais, né? E que diz que toda escola de educação básica, né, desde da educação infantil até o ensino médio, ela tem que trabalhar a cultura e a história afro-brasileira, africana e indígena, né? Então, as escolas têm que desenvolver alguns projetos em cima disso. Talvez criar um cardápio, né, como a gente fala, para as escolas, né? Como é que se trabalha, então, a cultura e a história afro-brasileira e africana e diáspora e tudo a partir da capoeira, né? E a partir da música, da cultura, enfim. Acho que talvez pudesse pensar nisso, né? Para essas escolas fazerem valer a legislação. Diga. Valéria, esse que você falou é referente à Lei 11.645 de 2008, né? Isso, e ela isso. só alterou a 10.639, de 2003. que é de 2003, e que nela falava que tornava obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira, né? E a 11.645 acrescentou a cultura indígena, né? Isso. Na lei. Foi a única mudança que teve. Mas, quer dizer, desde 2003, essa lei está no artigo 26 da LDB, né, da Lei de Diretrizes e Bases, que é o que está, é como se fosse a Bíblia da educação, né? Então, está aí, mas não deixa ensinar a cultura afro. Quando você vai ensinar a cultura afro, né, ocorre absurdos como o que ocorreu com a professora no Rio de Janeiro, que foi presa porque estava ensinando cultura afro, estava falando sobre Umbanda, sobre o Candomblé, sobre o Orixá, e foi presa. Então, quando ela foi interrogada, quando ela foi entrevistada, ela falou, fui presa porque eu estava cumprindo a lei. Eu estava lá na 10.639. Isso foi um caso aí, já tem um tempo, eu acho que foi lá em 2010, por aí, eu lembro disso aí. Mas, assim, a lei já tem, né? Além disso, mais recente teve o Estatuto da Igualdade Racial. Quando eu digo recente, depois, que é de 2010, né?
que foi a lei que o Tom citou, 12.288. Tá aí de 2010 que as escolas podem celebrar parceria com instituição, com órgão para dar aula dentro das escolas, né, com capoeira. Mas aí a gente volta àquela velha questão de que depois do CREF e CONFEF, os caras querem amarrar tudo, quer vincular a capoeira com isso aí. Então, só quem pode dar aula de capoeira, entre aspas, é quem for formado em educação física, né? Que, no caso aqui, seria bom para mim e para o Tom, entre aspas, que somos formados em educação física, mas não serve para o Michel, né? Que o Michel não é formado em educação física. Agora, porque ele não tem formação em educação física, ele não pode dar aula. Está errado. Então, tem que reconhecer esse saber. Tem que, e já que eu botei a lei para o ensino da cultura afro, então vamos lá, cultura afro brasileira, vamos fazer valer isso aí, vamos botar. Lei já tem, há muito tempo que a lei já tem aí. E falta é boa vontade. Da mesma forma que a capoeira foi reconhecida como patrimônio cultural e material em 2008, já se vão aí 12 anos, né? E nada mudou. Nada acontece. Nada acontece. É isso, essa é a grande dificuldade, né? Michel, tu Bueno, ainda tá por aí, que eu não tô te vendo, só para ter certeza. deixa eu ver. Também quero ver. Tô só aqui, mestre, ouvindo. Tá. Tô ouvindo tudo. Perfeito. Então, Michel, e você, como é que trabalha, Michel? Rapidinho antes do Michel começar, Ah, deixa eu eu só sempre- pegar a chave, dar a chave Pode pro pessoal falar. do Galvão lá, que eles vão já para a aula lá e eu vou daqui a pouquinho. Dá licença. ok. Então, eu sempre falo que Uma eu sugestão. vivo, né? Michel, te Vai. apresenta antes, né? Te apresenta antes, o tempo que tu Isso. faz capoeira, essas coisas todas, até tu Fechou. chegar nessa. E o que tu vai falar, o Tom já sabe. Quando tu for falar na frente, aí já não é o que ele tá sabendo ainda. Tranquilo. Então, bom, meu nome é Michel Mendes Pereira, sou de uma cidadezinha chamada Beneditinos, né? Pelo santo que foi achado lá por nome de São Benedito, né? Fica a 104 quilômetros da capital, Teresina. E desde que eu vi a capoeira, foi algo muito forte na minha vida, né? Muito forte mesmo, tanto que eu não consegui me desvincular dela, né? E o meu pai, ele era contra, a minha mãe ficava por ali e tal, enfim, eu vou tentar ser o mais breve, porque é muito longo, mas assim, contrariando ele em algumas coisas e tal, fiquei ali praticando. Aí em 2003, eu tive uma ideia de dar aula, porque eu estava ali perto de muitos municípios, né? Ali perto da onde eu via. Só que eu não tinha recurso financeiro, né? Eu acho que eu ainda não tinha, eu tinha de 16 para 17 anos, eu acho. Então, eu ia dar aula nesses outros municípios de bike. Eu saía da minha cidade, eu lembro muito que eu ia para uma cidadezinha por nome de Prata do Piauí. Era 36 quilômetros de bicicleta. Depois de lá, eu fazia mais ou menos 22 para uma comunidade lá por nome São Nicolau. E assim eu ia dando aula. Dentro disso aí, eu fui, ao longo dos anos, como é que eu vou dizer, estabelecendo relações com os pais dos alunos, né? Porque eles viam assim, cara, esse rapaz, ele é louco, porque ele sai de bike lá não sei da onde, vem para cá para dar aula, e assim, isso aí fez com que muitas portas se abrissem, né?
E assim, tipo assim, quando eu estava indo, eu fiz muita viagem durante a noite, né? No meio do mato e tal. E aí os pais dos alunos, não, fica aqui, dorme aqui, você come aqui, amanhã cedinho vai e tal. Então eu sempre vi o seguinte: cultura são relacionamentos construídos ali, né, que geram ações, né? O fato de eu ir para me dar aula, né? Eles viram assim, poxa, ele tem um amor e um compromisso, né? E isso aí foi me dando mais e mais portas e tal, ao ponto que chegou aos ouvidos lá dos prefeitos ali, e aí eles começaram a dizer, rapaz, chama esse jovem aqui que eu quero ver ele. E eu ia lá e disse, rapaz, eu soube que você vem de bike e tal. Eu disse, isso mesmo, eu venho e tal. E aí, como é que é? Não, para você é doido, é muito longe. Não, é porque eu gosto e tal. Então, foi o meu primeiro contato com esse retorno financeiro de promover a cultura, né? Assim, porque aí eles falaram assim, não, ó, eu vou te dar R$ 100 de apoio, mais 30, mais os 30 dias que tu for vir aqui de ônibus, tu vem de ônibus. Eu pago para que tu venha, para que você possa vir dar aula e tal. E aí eu vi que era isso realmente que eu queria, não por essa coisa de ter algum recurso, porque era muito pouco, né? Mas R$ 100 no Piauí é muito. Hoje já não é, mas antes era, né? E aí eu lembro muito que eu fui dar aula numa dessas comunidades, e eu lembro que teve uma aula que era 30 alunos, né? E eu não sei se aqui tem algum nordestino, né? Mas o mexicano, sabe? Todo nordestino que se preza, ele anda com a sua faquinha, né? Ele bota aqui no meio, aqui, aquela faquinha e tal. E aí eu lembro que eu fui dar aula, e aí eu disse assim, olha, gente, vocês vão ter que... nós vamos para atividade, então eu vou pedir que vocês peguem todas as suas armas, né, e botem ali no canto. E eu nunca, até hoje eu rio porque ficou um monte de facas, assim, uma do lado da outra por cima e tal, aquele negócio. E aí eu comecei a rir, eu falei, caramba, eu estou no meio do mato, dando aula de uma arte que usa as mãos, os pés, o corpo, um monte de gente aqui que só anda com, meu Deus, e eu fiquei assim pensando, né? E foi muito bom, porque ao longo de muitos anos houve aquela admiração, respeito, né? E aí foi isso que eu vi que cultura é algo que vale a pena ser vivido. Eu sempre falo assim, que eu não somente promovo, eu vivo ela, porque eu não faço mais nada da minha vida. A minha vida foi a capoeira, desde 1990, que foi quando eu vi ela, e realmente lá para 93 para 94, quando eu comecei realmente a ser aluno, né? Porque eu não tinha luz, né? Então eu necessitava disso. E de lá até os dias de hoje, andando. Tive a honra de andar em alguns estados, e um deles foi o Rio. Foi lá que eu realmente me profissionalizei como capoeirista e vim para Boa Vista. Aí aqui, eu não vou entrar desse lado que o Tom já... ele é o maior exemplo que eu sempre falo para ele, que não existe nenhum trabalho social melhor e maior do que ele faz, né?
e é um cara que está aí realmente fazendo a diferença. Então, eu entrei para uma outra área. Eu entrei dentro das escolas particulares, né? Por quê? Porque muito foi dito aí sobre preconceito. Então, qual era a minha imaginação? Fazer com que a escola perceba a capoeira como uma disciplina, como algo a ser realmente discutido e trabalhado na escola, com o professor, com o aluno, com o pai de aluno. E aí eu comecei a dar aula dentro dessas instituições. E foi assim, são 11 anos, são 11 anos de muita luta, mas assim, que me trouxe realmente bastante vitórias. Por quê? Porque a maioria dessas instituições se cunho religioso protestante. Então, não é somente levar uma cultura, mas é desmistificar, valorizar e dialogar sobre a nossa cultura. Então, olha só, eu fui dar aula nessas escolas, e aí lá tem um pai que é protestante, membro de uma igreja. Nós temos professores que foram criados dentro de uma ideologia de que a capoeira é da Umbanda, a Umbanda não é algo bom, porque é algo do veio da África, e enfim, essas histórias que todos nós, como agentes culturais, já ouvimos, né? Aí você vê o pai e a mãe uma rejeição total, mas, ao mesmo tempo, você vê os alunos que têm uma certa curiosidade, se sentem atraídos pela ludicidade, a musicalidade, o jogo, a brincadeira. Então, eu sempre falo o seguinte: culturas são relações interpessoais. Ao ponto que eu tenho essas relações, eu gero a oportunidade do diálogo. E foi isso que eu fiz. Eu conquistei os alunos, os pais perceberam mudanças, perceberam alguns desenvolvimentos, não só físico, mas cognitivo, até mesmo na ideia sobre o que é o que é certo, o que é errado. E os pais vieram até mim. Não, olha só, é porque eu achava que capoeira era coisa disso. E aí, nesse diálogo com os pais, eu vou desmistificando, eu vou construindo uma outra ideia. Tanto que a gente já fez muitos eventos, batizados, enfim, e os pais, hoje, né, hoje, depois desses 11 anos, muitos pais que realmente têm uma vida religiosa a ser muito, muito rígida, eles chegam até mim e aí falam: olha, professor, foi a melhor coisa que eu fiz. O meu filho hoje, ele é assim, ele tem uma ideia sobre essa coisa da identidade. Eu acho que é isso que ainda nós estamos muito assim, distantes. O brasileiro, ele não reconhece a sua própria identidade. Você vê que, no caso do jiu-jitsu, né, e eu não estou aqui dizendo que está errado, eu estou dando como exemplo, já está como grade curricular para as escolas, né? E foi algo bem rápido. Claro, a gente sabe que tem todas essas articulações políticas e tal, mas a capoeira, que é um esporte nosso, que tem uma raiz da África, mas que se transformou aqui, né, ainda é muito pouco valorizada, né? E isso em todos os aspectos, né? Você vê, o pai ele paga R$ 500 num kimono,
mas não paga R$ 100 numa roupa de capoeira, né? Então, aí, essas coisas foi me dando mais motivação para me tentar lutar contra elas, tentando realmente dizer, olha, há sim uma cultura que é pouco mencionada e valorizada dentro da nossa comunidade, mas é porque você não se dá nem ao direito de tentar ouvir, de pesquisar. Eu já ouvi tanta coisa. Eu vou até dar aqui uma aqui. Essa semana eu estava dando aula e aí a gente usa muito eu uso muito do nome dos animais associando aos movimentos da nossa capoeira. E aí eu olhei para eles e falei, agora a gente vai realizar o cachorro mijão, que é como se fosse uma finta de Yahoo, né? E o aluno fez e riu, e todo mundo se divertiu, mas na outra aula, o mesmo aluno veio até mim e disse assim, tio, eu não posso mais fazer esse movimento. Eu disse, por quê? Porque o meu pai disse que isso aí é um ritual aonde eu estou procurando ir para o inferno, o chão, algo assim. E aí eu fiquei parado olhando aquela barbaridade. E aí eu fui conversar, né, com a coordenação e vou ter mais aquele bate-papo com mais um pai para tentar desmistificar algumas coisas. Então, assim, eu creio muito nisso, nas relações. Nas relações, a gente vai construindo. Né? Eu tinha ouvido muito falar sobre roda de prosa, muito. E, por meio do Mescai, que foi alguém ímpar na minha vida, porque quando eu venho para Boa Vista, eu fico órfão de pai e de mestre, né? Porque eu era de uma grande escola, mas devido a algumas situações, eu tive que, né, sair. Então, eu não tinha pai e não tinha mestre. E o mestre Caim, embora ele, né, ele até já solicitou, não, tu não fala isso, rapaz, tal. Mas eu tenho ele como hoje, eu tenho ele como o meu mestre, né? Eu não sou cria dele, né? Mas nós viemos da mesma cria, né? Assim, da mesma linha, né? Porque eu também fui aluno do mestre Bob. Então, eu me sinto bem ali. Então, eu vou construindo isso. Com essas relações com ele, eu chego até a dona Catarina, que para mim é alguém que realmente faz uma grande diferença. Aí nisso traz o seu sabá, enfim, assim a gente está indo. Olha, eu não sei se eu estou indo muito, se eu estou falando muito, tá? Você pode olhar e me dizer, olha, né, calma aí, mestre, vamos com calma, porque eu sou meio que eu sou gago, mas eu gosto de expor assim sobre esses assuntos, aí eu vou me embora. Aí eu não sei se eu Não, estou indo muito pode ir, rápido, pode ir. É isso mesmo, pode falar, tá vai certo? falando. Então, Só uma então observação aí, viu, Michel? Só, fala aí, só né? para só para fortalecer aí. Quando você falou da questão lá do pai, que o cachorro estava indo, você não podia mais fazer aquele movimento. Não sei se estou falando no começo, mas se não falou, eu vou lembrar agora, né? O Michel, ele é pastor, tá? E ele desenvolve esse trabalho aí junto com as igrejas evangélicas. Só para você ter um entendimento aí que mesmo dentro das congregações, ele se depara com esses absurdos. Prossiga. Pois é. Que era esse o outro ponto. Eu tento ir dentro dos templos, né? Quando alguém me chama para poder ministrar e tal, e eu vou tentando desmistificar muita coisa. E realmente, hoje, é como foi dito aqui, o que mais pesa é a falta de entendimento e de conhecimento
ajudar a população sobre a construção da sua própria história. Assim, eu sempre falo assim, se a capoeira não é de Deus, a feijoada também não é. E as igrejas vivem também fazendo feijoadas. Por quê? Foi criada pelo negro, dentro da senzala. Não pode. Você, né? Você vai ter que. É muito bom. Né? Pois é. Pois é. Então, assim, aí eles olham, aí eles olham e aí eles pasmam. O quê? A feijoada foi criada pelo negro. De você vê como você não conhece a sua própria história. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. Qualquer vento de doutrina leva a minha mente, né? E aí você acaba que você é um alienado dentro da sua própria história. Você não sabe. Um dia desses, eu estava numa discussão sobre lutas, né? E muitos mestres de outras lutas não enxergam a capoeira como uma luta, só vê como uma dança. E aí eu fui tentando pontuar alguns momentos históricos, como a rebelião dos mercenários, a Guerra do Paraguai, o pilotão do Maita, onde o negro, que era jogador de capoeira, teve êxito, né, em lutas ali, e ele simplesmente desconhece isso. Não, eu nunca ouvi, eu nunca nem li, eu não sei disso. Eu digo exatamente. Por quê? Porque existe um movimento que quer o quê? Tampar ou neutralizar ou simplesmente apagar a nossa história. Ó, como eu disse, eu sou religioso, mas eu não consegui me desvincular da minha cultura como capoeirista, porque ela não fere a minha fé. Não fere a minha fé. Eu não tenho problema nenhum com algumas coisas. Claro, cada um, como foi dito aqui, existe um limite de parcerias. Às vezes, eu não me envolvo tanto em muitas coisas, pelo simples fato de que alguém pode olhar e dizer, e aí já cria uma situação, faz um julgamento, mas sempre que eu posso, eu estou. Por quê? Eu acredito que se a fé de alguém não é igual à minha, não nos torna inimigos. Podemos ter diferenças em algum tipo de pensamento, maneira de ver a vida, né? Mas isso não impede que a gente pense num bem maior que é a nossa identidade cultural. Então, por exemplo, eu dou aula para alunos de 1 ano e 8 meses até 10 anos. Aí eles chegam em casa, fazem o AU, fazem alguma coisa, o pai ele chora. Ele disse assim, professor, que lindo, que lindo. Pois é, isso é nossa cultura. É nossa cultura, é nossa identidade. Eu sempre defenderei a capoeira em todos os seus aspectos, cultural, pedagógico, filosófico. Por quê? Porque ela é tudo isso, ela é muito rica, né? Hoje, eu estou aqui, não vivo mais como antes, porque a minha única renda sempre foi da capoeira. E nessa pandemia, eu passei muita dificuldade, né? Tudo que eu tenho aqui foi por meio dessa arte, a minha casa, e inclusive o Tom foi um cara que o Tom e o Mestre Caibé me ajudaram muito, inclusive financeiramente. Eu sei que não é bom estar expondo isso, mas a gente tem que dar honra a quem nos dá honra, né? Então, hoje, eu tenho as minhas filhas aqui, a minha esposa, e a gente está naquela situação. Por isso que eu disse para a dona Catarina que ou eu vivo de vez disso, ou então eu paro. Estou aqui na obra, construindo
um espaço para trabalhar essa parte cultural, mas sem realmente uma perspectiva que vai dar certo, porque está muito difícil, está complicado, né? Os alunos se dispersaram, e aí você vê, hoje a gente está tentando, eu estou no auxílio, né? E aí só dá para comprar o pão, comprar uma coisa ali e tal. Mas é assim mesmo, a vida para quem quer realmente valorizar a sua cultura, ela é mesmo árdua, né? Um dia vai dar certo, como deu aí, graças a Deus, pela lei, né? A lei Aldir Blanc foi uma coisa assim que mexeu muito comigo, porque eu não tinha consciência do conteúdo que eu já tinha vivenciado. E isso me ajudou a construir projetos aonde dos 20 que eu fiz, 20 foram contemplados, inclusive 2 meus. Então foi o que realmente, assim, claro que a grana é muito bom, mas você se perceber como alguém que está contribuindo em alguma coisa, isso não tem preço. Eu sempre falo assim com o Tonton, em que eu contribuí para a cultura de Roraima. Eu sempre faço isso, né? Porque, por exemplo, o Mestre Caibe é o pioneiro da capoeira organizada e estruturada, né? Glória a Deus, beleza, show. O outro mestre é o que foi o que realizou não sei o quê, o outro não sei o que mais. Aí eu sempre fico em casa, cara, eu fiz o quê? Aí eu volto esses 11 anos e vejo o quanto de mentiras, né, sobre a cultura afro eu já desmistifiquei. Né? Pais de alunos que hoje olham e dizem assim, a capoeira é algo bom. E a cultura afro também é algo bom. Claro, você não precisa ser da Umbanda. Você escolhe a sua religiosidade. Agora, o que a gente não pode é criticar ao ponto de gerar um ódio tão intenso que é como se a outra pessoa fosse a pessoa mais imunda da Terra. Não é isso? Então, eu vou mais aí por esse lado. Gente, eu acho que eu estou falando demais, mas Não, não está falando demais, não. Dá para a gente entender, né? E eu estou fazendo um monte de inferências aqui pela sua história, né? De como é forte, né? O seu comprometimento com a capoeira. Agora, pelo que o senhor falou, então, deixa eu só entender, porque às vezes eu não entendo. Eu achei que eu entendi, mas eu não entendi. Então, o senhor trabalhava em geral aí em Boa Vista, com as escolas particulares. O senhor conseguia fazer um projeto dentro das escolas ou era com os pais? Como é que era a questão do acordo, não. do arranjo financeiro? O que foi que eu fiz? Eu fiz basicamente o que o mestre Diva fez. Quando eu ia dentro de alguma instituição dessa, eu ia de terno. Eu ia de terno e na minha mão eu ia com uma pasta com as fotos de todos os eventos que eu já tinha feito e um projeto para trabalhar a capoeira dentro da escola. Quando eu ia lá, que aí o pessoal via todo de terno, já abriam as portas, não entre aqui, porque achava que eu era, né, alguém ali de uma outra área e tal. Quando eu entrava, só assim eu ia ter acesso à direção. Porque se você entrar de algum jeito, você, no máximo, você fica ali pelo pátio e tal. Então, eu entrava, e aí eu disse, olha, eu estou aqui para apresentar. Se você me der 5 minutos, eu vou expor uma ideia aqui. Eu disse, não, ok. Então, eu falava sobre a cultura, a capoeira, benefícios
E ali a gente estava naquele momento e ela disse, mas como é que pode? Capoeira na escola, aí eu associava. Olha, as letras das músicas dá para a gente trabalhar português, dá para a gente trabalhar essa parte do desenvolvimento, tanto físico quanto cognitivo, as relações, a socialização. E aí eu ia ali conversando com ela, aí ela dizia o seguinte, olha, eu não estou bem certo se eu quero, mas eu vou fazer o seguinte, eu quero ver uma aula, Lá no Rio, a gente chama essa aula de vivência. Eu disse, ok. Nesse dia, ela chamava todos os professores, alguns pais, ficava todo mundo ali, chamava todos os alunos, botava todos os alunos no pátio. Aí ela dizia o seguinte, se você conseguir em 20 minutos fazer o que você disse que faz, você está contratado. Não era outra. Porque a magia da capoeira, a música, a coisa de você pular, dançar, atrai, entendeu? Então, isso aí foi dando um grande diferencial. E aí eu ia sendo contratado. Só que aí entrou numa outra briga, né? Porque, como foi dito, eu não sou professor de educação física. Então, é o seguinte, você vai receber tanto. Era bem menos do que um instrutor de recreação. Então, para mim poder ter uma renda que desse para poder administrar a minha casa, eu tinha que pegar várias escolas. Em 2010 até 2015, eu dei aula em 10. Era 2 escolas por dia. Então, isso é um desgaste físico enorme. Realizando o plano de aula, coisa que um professor fazia, eu fazia, mas não tinha a mesma remuneração. Então, eu fui tentando... E eu consegui criar 2 filhos, 3, né? Eu tenho uma aqui que, assim, ela não é minha filha, mas ela está comigo desde os 8 anos, né? Então, e hoje ela está com 20, e a gente estava aí. Então, foi assim, né? Dentro desse espaço de escola, eu consegui entrar. E, graças a Deus, tem dado esses 11 anos aí. Bah, genial! Então, o senhor organiza, o senhor apresenta um portfólio, fala sobre Exatamente. o trabalho e aí, Exatamente. né, apresenta como disciplina mesmo, como o senhor falou, né, como uma área de conhecimento. E aí vai para dentro da escola. Exatamente. Tanto que assim, eu tive uma grande chance com o mestre Caibé em 2014, quando ele fez os jogos Infanto Juvenil, e ele abriu, né, para outros grupos. E eu fui com esses alunos das escolas, e quando os alunos voltam para a escola com seus prêmios, a escola, os pais, percebem o valor cultural da prática daquele esporte, daquela arte. Tanto que hoje eu tenho aqui na minha sala, eu tenho uns 180 prêmios. Sendo que aqui ainda falta 2017, eu acho, 2018, 2019, porque não deu mais como ver, porque assim, qual era a minha ideia? Provar para os pais e para a escola que valia a pena aquela prática cultural. Então, todo o prêmio dos alunos, eu mandava tirar uma cópia. Então, eu dava uma para a escola, né, e ficava com uma. Hoje, tem escola que tem 22 prêmios. Né? 22 prêmios. A SMEC indo lá e disse assim, e esses prêmios?
Ah, não, é do nosso professor de capoeira. E por que não estão expostos ali na secretaria? Porque é ali que tem que estar. Né? Daqui, todo mundo que entra, deixa. Então, ó, veja, a SMEC reconhecendo que a escola possuía uma atividade cultural que merecia estar sendo exposto. E a escola ainda não estava ainda, né? Então, assim, são essas coisas aí que eu fui vivenciando ao longo desses 13 anos que eu tenho nessa boa vida. Bah, fantástico. Essa ideia também, né, da premiação, isso é muito importante, tanto para os alunos quanto os pais e a própria escola, né? Olha que boas estratégias. Isso aqui dá para pensar, né? Pensar como trabalhar junto. E esse filão das escolas particulares é um nicho. Bah, muito legal. E Michel, então, agora eu entendi um pouco da sua história, um pouco das suas estratégias, né, para conseguir se manter. E agora, pelo que eu entendi, assim, com a pandemia, isso dispersou, né, porque as escolas não estão mais presenciais, então a questão também até da própria educação física, né, tá mais assim, apagada, porque dentro de casa, eu vejo que pelos meus garotos, né, dentro de casa eles mal ouvem a aula, quanto mais fazer um exercício. E uma coisa que o senhor falou, né, e essa é uma questão que apareceu agora, apareceu com o Tom, apareceu semana passada, né, que é a questão da ausência do Estado, né, não se tem uma política pública que possa dar um subsídio, né, para manter essas atividades culturais o ano todo, né, de uma forma regular, enfim. Okay. Mais alguma grande dificuldade? O que o senhor acha? Não, então, eu não vou dizer assim dificuldade, mas eu vou falar sobre algo que eu achei muito bom. Eu acho que tem tudo a ver, porque eu acho que o intuito, né, de nós estarmos aqui também é fortalecer, né? Então, assim, eu não sou professor de educação física. Sim. Falta 1 ano e meio para mim finalizar, mas ela está trancada. Mas quando eu estava na escola, eu fui coordenador de mais ou menos uns 20 a 25 estagiários de educação física. Uhum. E aí, eles estavam lá e aí eles se maravilhavam com a aula, didática, linguagem e tal. E eles iam até mim, no final, e iam agradecer e me perguntar em que faculdade eu tinha me formado. Eu disse, da vida. Ai, mas como? Eu não sou professor de educação. O senhor não é, não. Mas como é que não? Eu sou mestre de capoeira. Isso tudo que eu fiz é a minha vida. Mas como se o senhor está dentro da linha de Piaget, Vygotsky, Paulo Freire? Eu digo, pois é, para você ver quão rico é a nossa cultura, porém não é valorizada. Então, é mais ou menos isso aí. Então, isso aí foi muito... São coisas que eu guardo, que eu sempre falo que vale mais do que ouro, né? Mas realmente nessa pandemia ficou muito complicado aí porque é o seguinte, né? Você faz por amor, mas quem tem filhos sabe que o pão ele tem que estar ali. Então é mais ou menos isso aí. Sim, eu concordo plenamente. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta?
Sim. Por favor. Como é que vocês veem o processo de aposentadoria de alguns mestres, em função dessa grande informalidade, né? Ainda, pelo que eu entendi, ainda tem uma interferência do conselho, que só o professor de educação física pode dar aula. Como é que vocês analisam essa insegurança que precisa ser trabalhada? Então, é realmente algo muito complexo, porque o Estado, ele não reconhece o nosso saber, que vem de uma educação empírica, né, da oralidade. Então, eles não veem isso, só veem o seguinte: não, você tem título, você tem uma formação. E eu rio muito porque é o seguinte: hoje, pelas novas normas da BNCC, o educador de artes e movimento, ele basicamente vai ter que fazer um treinamento de aula que a gente já faz espontaneamente, né? Então, assim, eu acho muito difícil. Nós estamos numa grande luta aí para ver se há esse reconhecimento da profissionalização. Mas eu vou ser sincero, isso aí é briga para 20, 30 anos, porque é muito complicado. Porque é o seguinte: quando você vê aqueles mestres de 80 anos, ou até menos, né? Aí diz: não, a gente vai lhe dar um título de mestre, ou alguma licenciatura. Mas, às vezes, em alguns casos, eles falam: não, mas você vai ter que estar por algum tempo ali na sala de aula. Ou seja, eles querem dar uma formação, né, para poder justificar a entrega de algum título. Claro, não é assim, mas eu já vi alguns casos. Então é muito, muito difícil. Eu acho muito complicado alguém realmente conseguir se aposentar sendo um mestre de capoeira. Michel, eu vou conversar com a Alzira Emília, que ela é do Santo e é advogada, e ela estava trazendo uma live falando justamente da aposentadoria para os pais e mães de santo, que é na mesma pegada do mestre capoeira. O saber da maestria do pai e mãe de santo, do zelador de santo, que é um mestre, né? É um mestre do seu saber. Então, eu vou ver com ela qual é esse lugar, aonde que tem isso, como é que é? Se é dentro da questão da questão da interracial, né? Eu vou conversar com ela, ver onde que tem essa questão, tá? E na próxima semana eu trago isso. Pode ser um caminho, que eu acho que é um caminho para a gente. Perfeito. Então, Obrigada, Michel. sobre a aposentadoria, tem os que fazem, né, eu vou dizer, privado, não é isso? Aposentadoria, aí tem um plano aí dos médicos já criado, você contribui com valor para depois se aposentar, mas não é previdência privada. Mas pelo próprio sistema, né, já tentaram no de hoje a aposentadoria dos mestres, aí sempre esbarra na questão de que a profissão não é reconhecida. Então, ela teria que ser reconhecida pela CLT, e aí, onde entra outro problema, porque se a capoeira fosse reconhecida pela CLT, aí vai ter que amarrar de novo para poder dar aula, para poder ser reconhecido pela CLT, então vai ter que ter uma categoria, uma associação, um conselho para dizer quem pode, quem não pode dar aula, aí volta de novo para aquela questão do crédito, essas coisas todas. Então, tem sempre alguma coisa que dificulta essa questão. Como é que eu vou aposentar se você nunca contribuiu?
Como é que eu vou aposentar se a sua profissão não é reconhecida? Então tem esses impedimentos jurídicos aí, no meio do caminho. Verdade. Nossa. É verdade, né? Porque daí, se tu não tem a tua própria estratégia, fica sem recurso depois que fica um pouco mais velho, né? Quando tá na hora de se aposentar, não tem como. Essa coisa aqui é uma grande dificuldade. Ok. Deixa eu botar umas estrelinhas aqui, tá, para eu me lembrar. Beleza. Michel, deixa eu só entender. Então, você também o seu mestre foi o mestre Bob, que foi o mesmo mestre do mestre Caimbé, porque você veio do Piauí também. Mais ou menos, foi assim. Quando nós éramos alunos dele, ele ainda não era mestre, né? Tá. O meu mestre mesmo foi, né, o mestre Camisa, do Rio de Janeiro. Mas, como eu tinha mencionado, né, eu tive que me desvincular. Então, você pode dizer que se o mestre Caimbé não quer ser o meu mestre, então eu sou um mestre sem mestre. Entendi. Esse negócio de eu não quero ser mestre é complicado, rapaz. Falei. É tipo assim, tem que ser adotado agora, então. Sou mestre de todo mundo. Na minha casa sempre cabe todo mundo, né? Eu até ciumeira por conta disso. Tu sabe disso, né? Eita, agora! Até meu mestre de capoeira ele e eu nunca entrei na roda. Não é? Puxa vida. Mas Catarina, aí não dá, né? Vamos botar esse corpinho aí para trabalhar, por favor. Não. Não pode ter um mestre de capoeira e não fazer capoeira. Vamos fazer capoeira. Todo mundo tem que fazer. Ok. Então, Michel, você quer acrescentar alguma coisa? Ficou alguma coisa? Não, é porque é algo assim muito, muito amplo, né? Que quando a gente fala sobre isso, algo sempre chama uma outra coisa. É muito amplo, mas assim, o que eu faço hoje eu luto para que haja essa coisa de desconstruir a imagem de muita coisa que é feita, ou que é algo que veio do negro, tem alguma ligação com a África, tipo assim, como se fossem coisas demonizantes. Então, eu sempre estou tentando combater esse tipo de coisa. Algumas vezes eu ganho, outras vezes eu perco, porque você ensina um aluno de 2 anos, ele muda de mente, mas você não muda um homem de 30 anos, dificilmente, né? Porque já está uma coisa pré-estabelecida e tal. Então, assim, eu vou indo assim, né? Tendo a fé que vai vir aí desses novos capoeiristas, né? Esses 2, 3 anos, 5, 6, 7 anos, né? Tentando manter essa chama acesa para que possam continuar, para que não se perca, né? Então, basicamente é isso. Sim, porque com os mais novos dá para trabalhar, né, o preconceito, mas às vezes com os mais velhos a gente não consegue, né? Porque a gente não consegue acessar, né? E essa coisa assim dessa relação, né, que tem o negro, né, com o mal, com o demônio, e ser construído ao longo da nossa história, né, da história da escravidão,
justamente para colocar o negro numa condição de desumanidade, né? Você desumaniza e, portanto, você pode tratar mal, né? Exatamente. E isso persiste mesmo agora, né? Eu gosto muito de uma fala da Djamila Ribeiro, né? Porque ela fala algumas coisas em que não tem o que discutir algumas coisas, porque a gente está em 2021, né? Quer dizer, a gente está no século XXI e a gente ainda está discutindo a questão da visão preconceituosa em relação ao negro, que parece que, né, todas as suas práticas são malignas, né? Assim, por princípio, né? São... Então, é muito louco isso, né? É muito forte. E são ditas assim como... É muito forte. Elas são realmente repassadas como verdades absolutas. Sim. Aí, uma das coisas que a gente tem muita dificuldade é isso, né? Porque, assim, agora até no Quilombo, tu tem igreja evangélica, né? E aí, então, toda a cultura, toda a religiosidade afro, ela é colocada como se fosse um mal, né? Uma coisa, assim, que prejudica. E essas forças são muito grandes, né? Para a gente trabalhar, assim, para a gente se contrapor, às vezes, não dá. A Cristina quer falar? Desculpa, eu não estou vendo, então eu não consigo ver, às vezes. Uhum. Sim, eu quero pedir licença aos amigos, né, que eu preciso me retirar, eu tenho um compromisso agora, às 20 horas, aí eu preciso me ausentar da conversa que está muito boa, muito maravilhosa. Olha só, eu tenho uma proposta, então, Cristina, assim, ó, porque eu acho o seguinte, que a gente também vai ter que ter um bom tempo para ouvir o mestre Caimbé, né? E depois a gente vai ter que ter um bom tempo para a gente juntar, né, as possibilidades dos três. Então, assim, eu estava conversando com a Cata há pouco, né, pelo WhatsApp. Eu acho que a gente pode fazer, então, nossa conversa em 2 vezes, né? A gente fala termina com o Michel, e semana que vem a gente começa com o mestre, e aí a gente finaliza. O que parece para vocês? Beleza, para mim. Digam de... Eu tinha pensado isso justamente porque nós fizemos 2 oficinas só com uma pessoa, né? Uma pessoa, né? E sim, nós vemos hoje com 3, então não vai dar tempo de ouvir tudo, né? E depois que a gente ouvir, ainda tem que relacionar, tem que fazer as coisas ligarem, né? Então eu acho... Pode deixar para outro dia também, eu acho interessante. Eu acho, porque também a gente estava conversando, lembra, no início, assim, para a gente ter um teto de 2 horas, porque mais de 2 horas a gente não consegue prestar atenção também, a gente dispersa, né, já fica outra coisa. Então, assim, a gente termina agora com o Michel, né, e aí a gente segue a semana que vem com o mestre Caimbé. Pode ser? Pode ser. Eu sugiro só que a gente faça um cara crachá antes, né? Enquanto a gente faz um cara crachá, né? O Michel e eu acho que o Tom poderiam dar suas últimas considerações aí do que é que acharam, né? Isso. Começando aí com o Tom aí, do que é que ele achou, ele já disse que concorda com fazer na próxima encontro, né? E a gente já vê aqui até a questão do horário, né? Que fica mesmo às 18 horas, ficou legal esse horário. Para mim foi excelente. Sim, para mim está ótimo. Para mim também tá bom. Mas como o Tom dá aula também dia de sábado, eu acho que mais interessante para ele, pode começar mais cedo, né, Tom? E aí, vamos... mas... Cara crachá. Eu queria fazer o Michel e Tom, eu acredito que a gente começou a puxar o fio dessa meada. Cris, o cara crachá. Ô, Alisson, abre a tua câmera, se é que tu tá aí ainda, criatura.
Para fazer Tô o cara aqui. achar. Ah, querido, olha só, viu? Olha. Vou nem falar o que é que eu tô fazendo aqui, que é para não dar confusão. Ui, meu pai Ô, do céu. Marcos. Tá aí, Marcos. Então, isso. Ui! Coloca, porque daí a Cris pode sair, né, Cris? Aí, assim, ó, nós começamos a puxar o fio de um novelo, de uma meada, que a gente não está acostumado a pensar nisso, a fazer essa reflexão tão profunda que a gente está fazendo, né, a ser ouvido. Então, nesse processo, vocês vão começar a pensar várias coisas. Anota, guarda e traz para o próximo encontro. Isso aqui não é um momento que encerrou, né? Eu estou muito feliz com as prosas que eu ouvi. O Tom eu já conheço de outras prosas, né, Tom? Que a gente se encontra há algum tempo. Agora, Michel, eu estou assim, agradavelmente encantada com a tua fala, viu? Porque a gente se conhece pouco, se conhece de vista, a conversa que a gente tem... Tchau, Cris. Tchau, meu amor. A conversa que a gente tem normalmente é pautada, isso, aquilo, né? Então, essa é a primeira vez que eu te ouvi de verdade. Estou, assim, muito feliz, viu? Então... Obrigado. Sim, a riqueza do que a gente ouviu hoje, né, Catarina? Meu Deus, eu fico até pensando, né, que a gente tem que pegar e depois, né, na fase 2 dos nossos processos, a gente tem que trabalhar essas narrativas, né? A gente tem que preservar essa memória. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa com essas gravações para preservar isso. Vamos pensar depois o que a gente pode fazer. Eu estava pensando uma coisa no tipo do Museu da Pessoa, sabe, Catarina? Vem o informe popular, nós vamos trabalhar o informe popular, está aqui no processo também, entendeu? Com toda a maestria deles. Sim, porque, nossa, as coisas que são ditas, né, são muito, muito importantes, são muito... Bonitas histórias, né? Desde quarta-feira passada, só coisa boa que a gente está ouvindo, coisa maravilhosa, muito bom, muito gostoso, muito interessante. Mas além disso também assim tem um conhecimento profundo, né, que é vivido da experiência de fazer a coisa, né, acontecer, e isso tem que ser valorizada, né, porque isso é a cultura popular, é isso que faz, né, com que as coisas permaneçam, né. Às vezes a gente não consegue identificar qual é o elemento que faz, né, que a capoeira se mantenha ao longo do tempo, né, outras manifestações, mas aí quando a gente ouve, né, a história do Tom e do Michel, né, e agora quarta-feira, me lembrei agora do mestre Zé da Viola, né, quer dizer, assim, tem coisas ali, tem elementos nessas histórias, assim, que mostram, né, por que a cultura popular ela é tão forte. E ela permanece, apesar de todo o preconceito, de tudo dar, né? O Estado não aí, mas tem uma beleza que é o que, como o Célio diria, né, Catarina, é o Brasil profundo, é isso, né? É a nossa raiz mesmo. Muito linda essa nossa conversa. E aí, então, a gente continua na semana que vem, né?